Eu falei essa porra. Os caras da 777 deram dinheiro pra diretoria do Vasco, que curiosamente montou os últimos 2 elencos do Vasco. Porra. Salve, família vascaína! Tá aí, né, o Casemiro. Iniciei o nosso vídeo aí com o Casemiro. Imagine você botar aí 70 milhões na mão do Vasco, parte desse dinheiro aí para contratar jogador, uma gestão que montou os 2 piores elencos da história do Vasco, vamos dizer assim, porque o elenco do ano passado permaneceu numa Série B vestindo essa camisa, eu tenho certeza que é o pior elenco dessa história. E esse desse ano vai caminhando para isso. Um time realmente muito limitado. A diferença que a gente vê pro ano passado é um time que consegue se entregar mais, correr mais. Eu acho que é melhor fisicamente, mas 2 elencos realmente limitadíssimos. E aí o Casemiro brincou com isso aí num corte lá do canal dele em relação ao Daverson. Para o Casemiro, o Daverson não seria aí uma boa contratação. Deixa aí, família vascaína, a sua opinião. O Daverson é melhor que Raniel? Comenta aí. Mas o fato é o seguinte, que aí a 77 Partners está aí para ajudar o Vasco a montar o elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tenho certeza que todo vascaíno está desesperado com esse momento do Vasco. Realmente foi um campeonato carioca que a gente conseguiu aí novamente, depois de 2 anos, voltar a uma semifinal de carioca, mas realmente fica difícil você tirar alguma coisa positiva. O time do Vasco é muito ruim. Claro que tem alguns jogadores aí no campeonato inteiro, até aqui no momento, né? Eu acho que o Thiago Rodrigues, Quinteiro e Anderson Conceição parece ser uma zaga confiável. Acho que os volantes do Vasco também, tanto o Yuri, acho que vai dar sim para entregar. O Juninho, apesar de algumas críticas do último jogo, é um cara que eu vejo que vai poder somar. O Nenê vem mal nos últimos jogos, mas é um cara interessante. E talvez o Peck aí possam ser esses caras que salvaram, né? O Raniel, infelizmente em jogos aí em clássico não conseguiu fazer gol, claro, também por um problema que o Vasco tem de criação e tudo mais, mas em jogos decisivos aí o Raniel não apareceu. Em jogos de time pequeno, o Raniel ele conseguiu fazer os gols. Vamos torcer. Fato é que o Vasco precisa de reforços. O time, mais uma vez, é fraco. E aí o Zé Ricardo realmente está sendo muito criticado. E concordo sim com algumas críticas, mas fica difícil fazer esse time jogar com falta de peças e pouco recurso dentro do elenco do Vasco. Fato é que a 77 Partners está aí para ajudar. Essa é uma matéria destacada aqui do O Globo, que é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, ó. Juan Arciniegas, né, diretor executivo do grupo, é quem manterá contato estreito com o departamento de futebol vascaíno. A primeira ajuda acessível ao Cruzmaltino será material humano e tecnológico. Toda a equipe de mapeamento de jogadores e scout do Gênova, time italiano que pertence a 777, deve ser mobilizada para encontrar boas opções de reforços no mercado que se encaixem nas necessidades financeiras e técnicas do Vasco. Agora, família vascaína, um ponto muito importante para aqueles que esperam um Vasco poderoso na Série B, é melhor a gente aí colocar o pé no chão, principalmente quem apoia a SAF. Porque tá aqui, ó, os gastos não serão elevados para o patamar de jogadores de primeira divisão no Brasil. A ideia é respeitar a realidade do futebol vascaíno de Série B, mas dentro desse contexto aumentar o nível dos reforços, as posições carentes que o departamento de futebol apontou para 777. Foram as laterais, o meio de campo, de criação e os atacantes de velocidade. Outra maneira que a 777 Partners terá de ajudar o Vasco é reforçar o elenco. Será o aval para que parte dos 70 milhões que foram emprestados ao clube sejam destinados para o aumento de folha salarial do futebol, que abrirá espaço para a vinda de jogadores. Tá aí, família vascaína, né? 70 milhões aí podem ser ajudados para aumentar a folha salarial, mas será que o Carlos Brasil, junto com o Salgado, vão decidir esses reforços? Coisa que preocupa aí a gente, né? Porque realmente montar times competitivos não é a praia deles. Outro ponto aqui destacado na matéria, né, que eu concordo, acho que o Vasco falta aí laterais, meio campo e atacantes de velocidade. Concordo plenamente, acho que o sistema defensivo do Vasco é Thiago Rodrigues, Quinteiros e Anderson Conceição. Tem que ter mais um zagueiro ali, mas eu acho que vai entregar realmente laterais. A gente não tem, muito fracos, e atacantes lá de campo e setor de criação também seria aí peças importantes para somar.
com alguns jogadores que o Vasco tem no elenco e aí a gente poder subir aí para a Série B. Da maneira que tá, vai ser muito complicado. Gostaria de trazer aqui uma resenha que eu vi ontem, né, no Redação Sport TV, onde eles falam aí desse momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso mesmo, eles vão trocar uma ideia ali do Carioca, que realmente o Vasco não mostrou muita coisa, vai passar sufoco na Série B. Tem um jornalista também que toca aí, né, que a torcida do Vasco, ou parte dela, acha que o Vasco sai bastante fortalecido não pelas atuações em campo, é claro, mas pelo fato aí da possível venda do futebol do clube, mas ele faz um alerta aí, essa situação é uma lei nova e pode criar dificuldades para o Clube de Regatas Vasco da Gama, como está acontecendo no Cruzeiro. Após a vinheta, vale a pena insistir, a gente volta aqui para trazer outro jornalista, rapaz, que criticou o Josh. O Josh que falou aquela parada lá, né? Ó, último jogo que o Vasco entra com diferença de orçamento contra o Flamengo. Criticaram ele, chamaram ele de bravateiro. E de bravata no Vasco, ele falou, ó, teve muito já, onde o Vasco tá. Roda a vinheta e acompanha essa resenha aí. Vale a pena. Se liga só. Vê se vocês concordam. Tamo junto. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Não tem alternativas, fisicamente, como se entregou tanto, cai mesmo, vai caindo e vai se desmantelando durante a partida. Agora eu tô vendo muita gente falando assim, o Vasco fez o que tinha que fazer no estadual, sai de cabeça erguida. Eu não acho. Eu acho que ontem o Vasco fez uma boa partida. Mas o estadual do Vasco foi ruim. O Vasco perdeu os 5 clássicos. Perdeu 8 seguidos, né? Perdeu 8 seguidos. O Vasco está eliminado da Copa do Brasil. O Vasco não jogou bem contra a Ferroviária na primeira fase da Copa do Brasil. Depois foi eliminado pelo Juazeiro. Então esse primeiro recorte de Vasco da Gama até o final do estadual, para mim, é ruim também. Ontem foi um jogo fora da curva. Mas o que o Vasco entregou num todo, para mim, abaixo do que o Vasco pode entregar também. E aí tem que entender o que realmente tem nas mãos, o que aconteceu e melhorar muito para a Série B. Não é pouco, não. É muito. Parte do princípio desse último jogo. Esse último jogo foi um bom jogo. Eu acho que a partir daí o Zé Ricardo tem que encontrar novas soluções para na Série B ter um time competitivo. Aliás, e não sofrer como sofreu cara, no a Série ano B, passado. que a gente vende como a provável mais difícil, certamente é a mais de currículo mais impressionante dos clubes que vão disputar a edição desse ano. Mas pelo menos a metade deles está numa crise danada. Grêmio eliminado na Copa do Brasil pro Mirassol. Vasco eliminado na Copa do Brasil, Sport e Náutico eliminados na Copa do Brasil, Novo Horizontino e Ponte Preta rebaixados, Bahia eliminado de tudo que está disputando na temporada, uma crise enorme. Aí você tem a classe média do CSA, por exemplo. Cruzeirão cabuloso voando, mas cheio de problema fora. Cheio de problema, é uma grande incerteza que pode afetar o time lá na frente. Essa Série B começa Novo assim, Horizontino, que é um bom time, rebaixado. Série B rebaixado no Campeonato com a Paulista. Ponte. Então, assim, metade dos times da B também vivem uma grande crise nesse momento. Mas tem ali a classe média. Eu fui duro com o Vasco? Não, eu acho que não. O Vasco perdeu os últimos 8 clássicos. Não. Agora, eu acho que o Zé Ricardo ontem PVC... foi um pouquinho mais agressivo. Então, porque nos outros 2 clássicos ele escalou um lateral Everton. como ponto. Jogou O Everton o na Everton. direita e o Riquelme na esquerda Isso. no primeiro clássico. Ontem ele foi com o Figueiredo. Então ele sabia que ele tinha que encarar um pouco mais de frente do Flamengo. E aí no primeiro tempo conseguiu circular um pouco mais a bola. Finalizar 2 vezes com o Nenê. Agora, é pouco pro Vasco. O vascaíno sabe que é pouco pro Vasco. O vascaíno está esperando reforços pro Vasco para a Série B e não é necessariamente o reforço. É a estruturação de uma equipe. O Vasco não está estruturado. Tá bem. Eu acho que tem 2 sintomas bem importantes, Rizek, sobre o jogo de ontem nas declarações. Esse jogo, na minha interpretação, emocionalmente, ele pode significar um divisor para o Vasco. Como disse o Zé Ricardo, porque o Vasco, independentemente do desempenho contra o Flamengo, que o Flamengo em nenhum momento me pareceu deixar escapar a classificação, mas poderia ter sofrido se uma bola dessa do Nenê entra, e ele costuma ter um aproveitamento muito alto, ele teve duas finalizações ali próximo da meia-lua da área, com uma certa liberdade, ele costuma guardar, né? Uma delas, o Hugo fez uma grande defesa, mas a postura do Vasco, o Vasco viveu uma semana em que houve 10 mil pessoas em São Januário no treino. Gente, isso é um sintoma absurdo que o Vasco não experimentava nos últimos anos. Tudo por conta desse movimento que envolve a possibilidade da criação definitiva da SAF para o Vasco da Gama, que a torcida entende que é a saída para o clube, que é uma discussão, uma outra pauta, hein? É uma outra pauta. A lei tem deficiências, lacunas que foram deixadas pelos nossos congressistas na aprovação da lei, como é a questão da dívida tributária, que é bem importante de ser debatido, que é o que está pegando no Cruzeiro, né? O grupo liderado pelo Ronaldo está querendo garantias para assumir a dívida tributária. E a garantia seria, em patrimônio, as duas
tocas da Raposa. Mas o Vasco, me parece, sai fortalecido dessa semana. O que para a torcida do Vasco é um alento agora. É preciso pelo menos mais uns 2 ou 3 nomes, não é para compor não, para serem titulares desse time do Vasco, no sentido de o time conseguir fazer uma Série B sem muitos sustos. Pra estar finalizando o nosso vídeo, família vascaína, o jornalista, né, o Mauro César, chamou aí o Josh, né, de bravateiro, depois do Josh fazer aquela promessa aí pro torcedor vascaíno, né, de dizer que é a última vez que o Vasco ia entrar com uma diferença de orçamento contra o Flamengo, né, e aí muitos aqui podem falar, porra, Thiago, mas esse cara é flamenguista, mas o interessante, família vascaína, que quando o Levin chegou aí com seu projeto, com a ideia de fazer um time competitivo já no início, muita gente chamava ele de lunático, vascaínos chamavam ele de lunático, canais aí, passadores de pano, não queriam ali realmente entender o projeto, ver se realmente o cara tinha as cartas de intenções, se realmente o projeto São poderia ser colocado em prática, e aí chega um cara do nada, fala que vai implementar um orçamento aí, né, tirar essa diferença, uma folha do Flamengo que é de 36 milhões, a do Vasco de 3 e pouco, e o cara em um ano vai tirar essa diferença, a gente vai acreditar? É simples assim? Só porque o Vasco vai virar SAF, é garantia que esse orçamento vai ser colocado? A gente tem que desconfiar, a família vascaína não é muito bem por aí não. E o Mauro César colocou o seguinte, ó, aqui na opinião dele, o Vasco já passou por esse tipo de situação, vamos ler aqui, ó, a matéria O Lance destacou, ó, o jornalista ainda citou bravatas como respeito voltou, dita por Eurico Miranda no passado, e afirmou que o clube não precisa de promessas difíceis de cumprir, que estaria sendo feitas pelos investidores americanos da 777 Partners, que tem um acordo não vinculante para a compra futura da SAF do Vasco. Um investidor fazendo promessas difíceis de cumprir não melhora nada. O Vasco não precisa de mais bravatas. Basta lembrar da falácia do respeito voltou, por exemplo, deu no que deu. Aí concluiu aqui o jornalista Mauro César, que realmente é mulambo, mas aqui, cara, eu realmente concordo com essa situação. Eu sou contra a SAF, já disse isso aqui. Acho que essa gestão está correndo muito aí e eu não confio nesses caras. E aí um investidor que chega para comprar o futebol do Vasco faz esse tipo de promessa, claro que o torcedor compra a ideia, porque ninguém aguenta mais sofrer, eu não aguento mais sofrer. Agora, falar é uma coisa, fazer é outra. E aí a gente tem que aguardar cenas desses próximos capítulos aí, o que vai ser do nosso Vascão, família vascaína. Deixe sua opinião aí, valeu? Tamo junto, vou ficando por aqui. E é muito bom ser Vasco.